Um ponto importante que eu preciso falar para vocês é que nesses momentos de crise, você já está vendo isso, mas é apenas para ficar claro. Na minha visão, isso é muito claro, mas para algumas não é. E se você discorda do que eu vou falar, tá tudo bem, você é livre para discordar, mas em momentos de crise, o governo ele tende a dar um pontapé inicial assim para aquecer a economia, tá? Seja através, como eu falei, dessas linhas de créditos para pessoas jurídicas com uma taxa um pouco mais baixa, seja investindo em alguma coisa que estimule o comércio. Claro que, como eu falei, o governo por si só ele não gera riqueza, ele não gera, ele apenas arrecada e gasta para poder manter ali a máquina pública rodando. Mas ele tenta de alguma maneira estimular isso, tá? Essa atual crise, você vê que ele está colocando muito dinheiro justamente para resolver o problema, claro, é uma das prioridades dele, resolver o problema da saúde, mas que posteriormente isso aí vai ser dinheiro para poder rodar a economia mesmo, para poder fazer algumas empresas venderem, isso vai rodar a economia. O governo, gente, ele sempre está gastando. Ele pode estar gastando muito ou pouco, e o pouco dele já é muita coisa, tá? Mas ele está sempre gastando, porque ele precisa manter a máquina pública rodando, funcionando. Essas despesas que eu falei para você, discricionárias, elas são discricionárias dentro de um leque que é basicamente, ela é obrigatória, mas tem uma certa... O gestor público tem uma autonomia, mas ele vai ter que gastar. Exemplo, entra numa despesa discricionária material de consumo, como resma de papel, caneta, grampeador. Ele pode escolher dentro do material de escritório, basicamente, como que ele vai gastar. Mas o fato é que ele vai precisar comprar essas coisas para poder manter a máquina pública rodando. Então, é discricionária, mas é quase que obrigatória, entendeu? O nome é discricionária, claro, mas ela vai precisar ser realizada. E isso se aplica em todos os órgãos públicos, em todas as searas. O governo está sempre gastando, sempre consumindo, sempre licitando. E isso não sou eu que estou falando, é uma verdade, independente de você participar ou não de licitações, o fato é que o governo está sempre gastando, ele existe e vai sempre existir. Talvez, dependendo de quem estiver no governo, um estado um pouco menor, um estado um pouco maior, e como eu já falei, não quero entrar no mérito aqui de qual que é bom, qual que é ruim, mas a ideia é que vocês entendam que o governo sempre está tá? Apesar de existir a crise no mercado privado, no órgão público, de modo geral, ele está sempre consumindo de alguma maneira, tá? E essa maneira sempre é as licitações. Em momentos excepcionais como esse, ele cria medidas para poder agilizar o processo de compras. Então você deve ter visto que saiu legislação específica para tratar do coronavírus, então existe uma legislação que dispensa as licitações em determinadas situações, é um contexto só para esse momento, mas quando superado essa crise, quando superado essa pandemia, ele volta a realizar as suas licitações normalmente, lembrando que essa legislação que saiu é específico para tratamento do coronavírus, tá? Então, os materiais e serviços que não estão relacionados a isso continuam sendo licitados da mesma maneira, tá? Nós aqui com os nossos clientes temos licitações praticamente todo dia. Tem muitos segmentos que não estão relacionados ao coronavírus e que tem que ser comprado e adquirido aqueles materiais e que tem que ser realizado através de licitação, como se nada estivesse acontecendo relacionado ao coronavírus, tá? Então, tem licitação acontecendo normalmente, os órgãos públicos têm pedido.